Olá para você de casa, começamos agora mais um programa Deus de Maravilhas. Vamos ter hoje um bate-papo abençoado com um convidado muito especial, o cantor Thiago Caires. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Fernanda? Obrigado por me receber aqui, muito bom estar aqui com você, viu? Nós é que agradecemos, obrigada por aceitar o nosso convite, vir aqui até os estúdios da HIT para compartilhar com o pessoal de casa um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida, viu? Isso, bom demais. Conta pra gente primeiro como é que você conheceu a Jesus. Então, eu me converti em 2011, né? Eu tenho 5 anos de convertido, sou um novo convertido, né? Eu gosto de brincar que eu tenho 5 anos de idade. Sim, 5 anos de que nasceu de novo. Né? Então eu conheci Jesus nos Estados Unidos, eu me mudei para lá em 2011. Eu tocava antes, já cantava, tinha uma banda de rock. Então eu abandonei a música e fui morar nos Estados Unidos. Casei com a minha esposa e fui para lá. Logo que eu cheguei lá, eu conheci a igreja e comecei a me envolver com a igreja, comecei a me envolver com louvor. E foi ali, nos Estados Unidos, que eu tive as minhas primeiras experiências com Deus. Que bacana! Foi numa igreja local mesmo? Foi. E você recebeu um convite para ir? Como é que foi? Na verdade eu conhecia já um produtor musical que ele grava tanto no meio secular como no meio evangélico. E falei com ele, olha, eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida. Eu estou querendo uma mudança, eu acho que Deus pode me ajudar. Você sentiu mesmo uma necessidade de buscar a Deus? Foi, eu estava vivendo um momento muito difícil, sabe? No mundão aí, muita balada, muita droga. Entendi. E eu cheguei num ponto assim que eu senti que era o limite, sabe? Então eu decidi abandonar tudo, tanto a minha banda como as minhas amizades antigas, como os relacionamentos que eu tinha. Eu senti que eu precisava fugir daquilo ali de alguma maneira. Olha só, já era Deus ali tocando no já era coração, Deus, né? sabe, mexendo comigo. E eu fui e falei para minha esposa, que também não era cristã, eu falei com ela, olha, a gente precisa de Deus, numa briga que a gente estava tendo. Olha só, que eu falei com ela, se não for Deus, se ele não entrar no meio aqui, porque a gente já tentou de tudo sozinho. Então a gente precisa tentar Deus. E aí, chegando nos Estados Unidos, eu falei, vamos entrar numa igreja aí, sabe? E ver se realmente há uma mudança nesse Deus que eles falam. Ver se é isso, né, que fala. Porque minha mãe converteu primeiro. Minha mãe e meu irmão, que inclusive é mais novo. Entendi. Então eu também sou fruto de oração. E eles sempre falavam comigo, olha, vem pra igreja, vamos pra igreja. E quando eu era adolescente, eu até cheguei aí na igreja, assim, com minha mãe me arrastando, né? Entendi. Por obrigação mesmo. Aquela coisa assim, tem que ir e tal. Então, eu sempre tive aquilo assim no fundo, assim, de acreditar, sabe? De saber que existia um Deus. Entendi. Mas eu falava, se realmente esse Deus que a minha mãe fala, esse Deus que eu vejo na televisão, as pessoas falando sobre testemunho, se ele existe, então ele vai ter que operar uma mudança na minha vida, ele vai ter que me salvar disso que eu estou vivendo, porque não dá mais. Sim. E realmente, entrando na igreja, Deus falou comigo, sabe? Usou as pessoas em volta para falar comigo. E foi ali que toda a história começou. Glória a Deus. Amém. Você já tocava, então, antes numa banda de rock, você falou? E na igreja, Deus foi te chamando para usar esses dons para Ele, é isso? Foi interessante porque quando eu decidi largar minha banda, eu vendi todos os meus instrumentos. É mesmo? Me afastei total. Falei assim, nunca mais eu quero música na minha vida. Eu nunca mais quero colocar a boca no microfone. Porque até então eu tinha entendido que a música tinha me trazido só coisas ruins. Sabe? Eu classificava, por exemplo, se eu uso droga é por causa das músicas. Entendi. Se eu não consigo ter um relacionamento sério é por causa da música. Se eu tenho essa vida toda desestabilizada é por causa da música. Eu julgava dessa maneira. Entendi. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, logo lá assim o pastor da igreja falou, olha, Deus tem um projeto grande na tua vida através da música. Eu cheguei na igreja a primeira vez e falei assim, nossa, coitado, não sabe de nada. A última coisa que eu quero ouvir é isso. Mas isso sempre esteve dentro do meu coração, sempre foi algo que fez parte da minha vida. Glória a Deus. E aí eu comecei aos poucos a me envolver com o pessoal do louvor, começaram a me trazer para perto. Quando eu vi, eu já estava com um violão de novo lá em casa. Ai, que bacana. Já estava me envolvendo no louvor. E é ali que Deus foi gerando canções. Entendi. No meu coração. O disco, inclusive,
conta de algumas experiências. Tem algumas músicas que exaltam a grandeza de Deus, né? Mas algumas canções contam muito do que eu vivi lá, do que eu estava vivendo nesse tempo, do que eu vivi nesse tempo de transformação. Esse primeiro disco fala muito desse primeiro momento que eu tive, sabe? Desse primeiro amor que eu... Glória a Deus. E como foi essa transformação, Thiago? O que você pode dizer que Deus fez na sua vida? Depois que Ele chegou e transformou tudo, né? Como que a gente pode expressar isso em palavras? Você sentiu isso no seu casamento, nessa questão dos vícios? Então, eu estava falando com você até antes da gente começar, assim, que eu gostei muito do nome do programa, Deus de Maravilhas, porque Deus realmente é um Deus de maravilhas, né? Amém. Aonde Jesus entra, Ele transforma, aonde Ele entra, Ele restaura, por onde Ele passa, nunca mais é a mesma coisa. E foi assim na minha vida, em todas as áreas. Deus, eu acho que Ele é especialista, eu tenho certeza que Ele é especialista em pegar as pessoas que não vão dar em nada e Ele transforma elas, sabe? Eu tenho viajado o Brasil inteiro, eu tenho ministrado em igrejas que eu nunca imaginei que fosse ministrar. O meu CD tem atingido pessoas que eu não imaginava que tinha nada, sabe? Nenhuma conexão comigo, Sim, que você achou que nunca fosse conseguir conversar. Como eu falo, até com a minha idade, sabe? Eu vejo às vezes senhoras idosas vindo falar comigo, olha, meu filho voltou para a igreja através de uma música sua. Glória a Deus. Eu mesmo comecei a me relacionar melhor com meu esposo, ouvindo o seu CD lá em casa, e eu pensando, nossa, esse disco, sabe, eu pensava que nunca fosse acontecer assim, até na minha vida financeira, sabe, porque eu tocava na noite, ficava às vezes tocava por troca de bebida, Entendi. por troca de estar ali entrando de graça nas boates, sabe, um mundo que, na verdade, é uma fantasia. Eu vivi muitos anos nessa fantasia, onde as pessoas achavam, que me olhavam, achavam que, nossa, é o cantor da banda tal, mas a minha vida financeira estava quebrada, sabe? Eu não tinha perspectiva futura nenhuma. Entendi. E depois que eu aprendi sobre a palavra de Deus e continuo aprendendo, depois que eu me tornei um dizimista, por exemplo, que eu acho que é algo extremamente importante, Deus transformou tudo, transformou inclusive o meu relacionamento com a minha esposa. Glória a Deus. Porque quando a gente casou era uma brigaiada danada, a gente brigava muito. Ela era baterista de uma banda aqui em São Paulo, e eu vocalista de uma banda em Belo Horizonte. Foi assim que vocês se conheceram? Foi, eu vim gravar um clipe em São Paulo e ela estava aqui e a gente se conheceu. Então assim, e eu nunca fui muito fiel a ela no nosso namoro, hoje ela sabe disso. Então eu tinha uma vida muito desestruturada, sabe? Passei por vários acidentes de carro, Deus me tirou da morte diversas vezes. Glória a Deus. Sabe, minha mãe sempre de joelhos. Hoje eu vejo cartas que ela escrevia, coisas que ela profetizava sobre a minha vida. Eu acho isso tão importante, assim, a oração de uma mãe, faz toda o a clamor diferença, de uma mãe. né? Eu sei que eu não sou merecedor do que eu vivo hoje. Eu sei que muito do que eu vivo hoje é realmente graça e misericórdia. E aquele clamor da minha mãe de joelhos, sabe? Sim. Eu consigo ver na minha cabeça minha mãe no quarto orando enquanto eu estava nas boates, enquanto às vezes eu estava num hospital. Eu lembro uma vez que eu saí de casa, ela falou, não vai não. E eu saía de segunda a segunda, porque eu entrava de graça nas boates. Sim. Eu bebia de graça. O mundo, além de ser atraente para você, era de portas abertas. Interessante, né? Fernanda, que eu conto isso assim, eu tinha medo das 6 horas da tarde, 6, 7 horas, eu tinha medo do pôr do sol. É mesmo? Olha para você ver como é que esse vazio, às vezes, a gente não sabe de onde vem, o que acontece. Então, se meu telefone não tocasse, se um convite não aparecesse por volta das 6 horas do pôr do sol, eu começava a ficar muito desesperado. Olha só. Eu começava a andar pela casa e falava, meu Deus, senti uma solidão, sabe? E assim, eu lembro desse episódio que eu estava contando, da minha mãe falando, não sai, não sai. Eu saí e a gente bateu o carro, deu perda total no carro, eu abri meu rosto, eu tenho umas cicatrizes no rosto, minha boca abriu, meu Deus. sabe? E
E minha mãe chegou no hospital e falou: eu passei a madrugada inteira orando por você. Eu tenho certeza que os anjos do Senhor estavam guardando aquele carro. Glória a Deus. Estavam guardando a minha vida. A graça de Deus estava sobre mim ali. Sim. Então Deus, quando entrou na minha vida, foi isso aí. Ele transformou todas as áreas. Glória a Deus. E hoje eu sei que Deus tem muito mais, tem muito mais maravilhas para mim. Amém. Mas eu me sinto extremamente realizado hoje, sabe? Glória a Deus. E Ele vai te fazendo pleno cada vez mais, né? Amém. Quando que quando que você decidiu voltar para o Brasil com a sua família? Em que ponto? Porque hoje vocês estão estabelecidos aqui, né? Isso. Sem pretensão de voltar ou como? Nós estamos morando no Brasil tem 1 ano e meio. Ah, entendi. Eu voltei no início de 2015, fevereiro de 2015. Uhum. E quando eu me mudei para lá, realmente a pretensão não era voltar para o Brasil mais. Eu já tinha morado lá na minha infância, tenho família lá. Então eu fui com essa ideia de, olha, eu não quero mais voltar para o Brasil, vamos criar a nossa família aqui. Uhum. E estava correndo tudo como eu tinha planejado. Dessa forma. Mas os planos de Deus são bem maiores que os nossos, né? Sim, com certeza. E quando Ele começou a gerar essas canções no meu coração, primeiro eu tentei escrever alguma coisa em inglês. Ah, tá. Sabe? Eu imaginava, quando pastores, homens de Deus, mulheres de Deus começaram a falar sobre o que Deus ia fazer na minha vida, profetizar sobre a minha vida, eu imaginava que seria uma coisa nos Estados Unidos, em inglês. Sim, que era lá que você estava. Né? Então eu tinha facilidade de escrever em inglês, eu comecei a orar em inglês, compor em inglês, adorar em inglês. E cheguei até a gravar umas 2, 3 canções, assim, uma coisa mais de brincadeira. Mas até que Deus começou a gerar no meu coração isso de fazer um disco em português. Entendi. Alcançar as pessoas daqui. E um pastor chegou e falou assim: olha, Deus tem algo para fazer com você no Brasil. Eu já orei. Já confirmou, um líder espiritual meu veio conversar comigo e falou: você tem que fazer alguma coisa para o Brasil, você vai voltar para sua casa. Me levou lá em Isaías 61:7. Ele falou: você vai ter dupla honra na tua casa, onde as pessoas viram a tua vergonha, onde as pessoas viram tudo que você passou de ruim. Agora você vai voltar para casa e eles vão ver a dupla honra de Deus na tua vida. O que Deus fez em você. E aquilo me deu assim eu falei: nossa, eu não estou pensando nisso, eu não estou planejando isso. Não era isso. Eu acho que não, mas assim como eu já me enganei algumas vezes, eu vou orar sobre isso, eu falei, para Deus confirmar. E Deus confirmou primeiro no meu coração. E eu fui conversar com a minha esposa, ela falou: olha, então tchau. Ela falou: foi muito bom esse tempo que a gente teve junto. Só. Mas você está tirando ela pensava que era assim, isso é aquele sonho seu de banda, de adolescente. Viajando já, né? Nós já passamos dessa fase de cantar e pegar a estrada. E aí eu fui orar e falei com Deus: Deus, eu tenho que falar com ela. Deus não é um Deus de confusão. Não mesmo. Esse propósito, essa palavra não veio para dentro da minha casa para gerar confusão. Então eu falei: o Senhor tem que confirmar com ela, assim como o Senhor me confirmou. E a partir dali, um dia, chorando no quarto, assim, ela falou: olha, Deus falou comigo, nós vamos ter que ir embora. Olha só. Ela falou: eu lembro disso direitinho, sabe? Ela falou: Deus falou comigo mesmo e nós vamos ter que ir. Eu não quero, mas eu vou confiar, eu vou crer. E a partir dali, nós começamos a trabalhar em função de voltar para o Brasil. Foi um processo que levou mais de 1 ano. Sim. Porque envolvia mudança, envolvia planos, lógico, envolvia coisas que iam ficar para trás, recomeços, né? E você já tinha seus meninos também, né? Eles ou estavam a caminho? Nós estávamos orando porque a gente já queria ter um filho. A nossa ideia era ter o nosso primeiro filho. Então a gente estava orando. Deus também confirmou na mesma época. Entendi. E aí eles nasceram lá. Eles estavam com 8 meses de idade, 8, 9 meses. Quando vocês vieram? Foi quando a gente voltou pro Brasil. Entendi. Até por isso demora um pouquinho mais, né? Não são mais só vocês dois, né? Para planejar uma vida, onde vai morar, o que vai fazer. Criança não pode pegar avião também até os quarto ou sexto mês de idade, ela não pode fazer viagens longas, então a gente acabou esperando um pouco, mas eu creio que tudo foi dentro do tempo de Deus. Amém, com certeza. Tudo aconteceu debaixo de muita oração e foi tudo certinho, assim, sabe? Amém. E falando um pouquinho então do CD, chegou a hora justamente porque era a hora de voltar para casa, era a hora de trazer esse testemunho e levar o louvor, a palavra de Deus aqui no Brasil.
Chegou a Hora é uma canção que fala, o refrão dela ainda fala de um novo tempo, uma nova história, um novo começo. E foi uma das primeiras canções que Deus me deu no meu quarto quando eu estava orando. Glória Quando eu a Deus. comecei Deus tinha falado comigo, ó, chegou a hora. Quando ele confirmou, ele disse, é a hora de voltar para casa, é hora de viver os meus sonhos, é hora de fazer talvez o que você já tinha no seu coração, mas da minha maneira, da maneira certa. Glória Foi a aí Deus. que nasceu essa canção e nasceu o disco. E essa canção é a que tem o clipe, né? Tem um clipe que foi lançado agora em junho. Tem até na internet também, quem quiser procurar aí. A gente quer mostrar aqui no Deus de Maravilhas também, para o pessoal de casa acompanhar. E me diz uma coisa, Thiago, o seu testemunho que é tão lindo com os seus filhos, não é? Quando a sua esposa descobriu que estava grávida, como você falou, eles nasceram nos Estados Unidos e o médico não teve uma notícia muito boa ali durante a gestação, não foi? Pois é, o que aconteceu? Como eu contei, nós oramos porque queríamos ter um filho e quando ela foi fazer o exame lá, o ultrassom, para nossa surpresa eram 2. Eu lembro da minha esposa chorando, assim. A primeira coisa que ela falou comigo foi assim, eu estava sentado e ela deitada aqui, ela começou a chorar e eu fiquei emocionado, sem saber o que falar. Ela olhou para mim e falou, mas são 2 faculdades, meu Deus. Eu falei, eles nem nasceram ainda. Já tá pensando na faculdade. Mas são 2 faculdades, é caro demais e tal. Ai. Falei com ela, Deus nos trouxe até aqui. Você acha que daqui 18, 20 anos Deus vai abandonar a gente? De jeito Não vai. nenhum. Sabe, mas acho que é um susto normal, né? Tá esperando em dobro de tudo, né? Você pensa em E graças a Deus eu estava preparado para isso, sabe? Nós estávamos preparados para isso. Deus preparou tudo. Então nós, depois daquela notícia, ficamos muito felizes, contamos para todo mundo. E ela fazia exames de rotina. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ela tinha um acompanhamento muito legal, assim, de nutricionista, sabe? Tinha um acompanhamento muito de perto. Lá também eles valorizam muito isso quando é gêmeos. Eles também fazem os exames tudo em dobro. Entendi. Sabe? Se o normal era fazer 1 por mês, eles fazem 2. Que bacana. Então ela estava tendo um acompanhamento muito legal. Certo. E num exame de rotina, como outro qualquer, o médico ficou lá, passando ultrassom, chamou um outro médico e ali eu senti que tinha algo errado. Na hora que ele chamou o outro médico para ver, eles conversando entre eles. Você já percebeu uma situação? Aí eu fui e falei, doutor, tá tudo bem? Ele falou, só um momento que eu já vou conversar com vocês. Ali eu desmanchei assim um pouco, sabe? Me deu uma desestabilizada. Entendi. E eu sempre sonhei em ser pai, Fernanda. É mesmo? Foi um momento para mim assim de idealização total. Que bonito. Desde a minha adolescência eu me imaginava, sabe, um pai mais jovem nadando com meu filho, jogando bola com ele, curtindo correndo mesmo, com ele. né? Eu sou desse tipo de pai, sabe? Eu volto para casa agora, eu tô 5 dias fora de casa. Doida de saudade. Eu passo a semana assim, eu vou voltar agora a semana inteira por conta deles e da minha esposa. Não faço mais nada. Entendi, isso é eu ótimo. só vou para a igreja, sirvo lá no grupo de louvor. Amém. Fora isso, até minha próxima viagem na semana que vem. Certo. Então o médico foi, depois de alguns exames, chamou a gente numa sala e falou, olha, lá eles classificam o bebê A com o bebê B. Entendi. Né? Baby A e Baby B. E o Thomas, Thomas e Theo. O Thomas sempre teve no nosso coração. Vai ser o primeiro filho, se for menino vai chamar Thomas. Entendi. Então eles classificaram o primeiro e o segundo, que ia nascer primeiro. Então a gente sempre já tinha o nome deles. O primeiro é o Thomas. Eu sempre orei específico pelo Thomas e pelo Theo, que veio como um presente. Então o médico falou, o BBB, o segundo, nós vamos enfrentar uma dificuldade com ele. Falou pra gente. O primeiro tá tudo certo. Só que o segundo, ele vai nascer com uma má formação cerebral. Ele falou, infelizmente o cérebro dele não está se formando como deveria. Eu falei, nossa, e aí? Ele disse, e a consequência disso pode ser que ele não ande, pode ser que ele não enxergue, pode ser que ele não fale ou não ouça. O hospital ainda ofereceu pra gente, era um hospital muito bom, sabe? Um dos melhores dos Estados Unidos. Que bom. E eu tinha até muita confiança nisso, sabe? Eu acho que Deus permitiu eu viver aquilo ali, porque eu estava confiando muito no
nos médicos, nos equipamentos. Eu estava muito tranquilo, sabe? Entendi. Nós estamos nos Estados Unidos. Aqui não tem que dar errado, é a melhor medicina, o melhor isso. E ele falou, ó, o hospital vai oferecer para vocês um serviço com um psicólogo para acompanhar todo esse processo, porque é bem provável que essa criança se desenvolva já numa cadeira de rodas. Entendi. E ali eu vi meus sonhos escorrendo pelas minhas mãos, sabe? Eu falei, gente, eu não vou poder jogar bola com esse menino. Foi a primeira coisa. Eu falava, até porque são dois, não vai adiantar eu fazer algo com um e com o outro. Eles são muito unidos. Tudo que eu compro para um, eu compro igual para o outro. Tudo que eu faço com um, eu faço com o outro. Se eu carrego um e brinco de uma maneira, eu já coloco ele no chão, pego o outro e faço igual. É tudo em dobro. Tudo em dobro. E eu me preocupo muito em que eles vivam a mesma coisa, sabe? Sim. Que eles não vejam diferença entre eles ou em nada. Por mais que são pessoas diferentes e vão ter futuros diferentes, Deus criou cada um de uma forma única, especial. Sim. Mas em relação a mim e a minha esposa, eu me preocupo em eles não verem diferença entre eles. Entre o amor que vocês têm. Isso, e a criação. Então, depois daquela notícia, minha esposa começou a chorar. Eu me lembro de andar no estacionamento assim, chorando. Falei, meu Deus, por que eu estava firme na igreja, sabe? Já estava compondo essas canções, estava ouvindo a voz de Deus nas coisas que eu fazia, que eu falava. Falei, o que eu fiz de errado? A primeira coisa que a gente pensa é, nossa, onde que eu estou errando para... Por que está acontecendo a gente pensa primeiro isso? que é um castigo, né? E eu fui para casa, me tranquei no meu quarto. A minha esposa, eu lembro que ela saiu, ela falou, eu tenho que comprar umas coisas, eu vou sair. Eu me tranquei no meu quarto e falei, Deus, você vai ter que vir falar comigo. Eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir sua voz, eu não vou comer, eu não vou tomar banho, eu não vou fazer nada. Eu tranquei a porta, falei com minha esposa, eu não quero conversar com ninguém mais. Me deixa sozinho aqui. E eu falei, o senhor tem que falar comigo, o senhor tem que me dar alguma coisa, pelo menos para eu entender aqui que direção que eu vou, qual caminho que eu vou seguir. Eu mal sei cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de uma criança nessa situação, né? Sim. Fiquei perdido. E ali eu passei 1 hora, 2 horas dentro daquele quarto, meu violão estava do lado da minha cama, eu peguei o violão e comecei a adorar a Deus. E ali as minhas perguntas, os meus questionamentos começaram a se tornar em um louvor. De repente a canção, que é a terceira faixa do disco, que chama Restaurar, ela nasceu. Uma canção com uma letra pequena, fala de cura, fala de restauração, fala que Deus nunca falhou, nem vai falhar. Sim. Ela nasceu. Eu estava tendo um momento maravilhoso com Deus no meu quarto. Quando eu terminei a canção, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, filho, fica em paz. Eu não perdi o controle das coisas. Glória a Deus. Eu larguei o violão na cama, comecei a gritar, sabe aquela coisa íntima assim? Sim, talvez você está orando, você já viveu isso. Sim. Eu falei, nossa, Deus está falando comigo aqui e tal. E aí eu peguei o telefone, liguei para minha esposa, falei, olha, eu não sei o tamanho da sua fé. Deus acabou de falar comigo que o Theo está curado. Glória. Que ele vai restaurar o cérebro do Theo. Ela falou, como assim? Em 2 horas desde que a gente saiu do hospital. Eu falei com ela, minha filha, Deus é Deus. Sim. Ele muda qualquer história em 2 horas, em 1 hora. Em 5 minutos. Eu falei, enquanto nós estamos no telefone aqui, Ele pode restaurar uma vida. Ele pode mudar a história toda. Ele é Deus. Ela meio que assim e tal, tá bom, amém, glória a Deus. Vamos crer. E ali eu fiquei tranquilo. Ali mudou, sabe, a situação. Paz, né? Que excede entendimento. E o médico marcou para 2 semanas. Ele queria que a gente voltasse no hospital de 2 em 2 semanas. Ele falou, eu vou acompanhar esse processo de perto. Tá. E aí 2 semanas depois, nós voltamos no hospital. Ele passou a tarde fazendo uma bateria de exames. E no final ele entrou na sala, falou, olha, vocês são uma família de muita sorte, porque o cérebro dessa criança se formou em 2 semanas, o que era para ter se formado em 3 meses. Uau! Ele pode ir para casa tranquilo. Glória a Deus. O menino estava perfeito. Eu olhei para ele e falei isso. Eu falei, glória a Deus. Ele começou a rir de lado assim. Não entendeu, né? Mas naquele dia eu já estava tranquilo. Sim. Deus já tinha confirmado comigo. E hoje ele está lá em casa, sorrindo, andando, dançando, cantando, ouvindo. Brincando. É um levita. Glória a Deus. Ele não aceita ficar na salinha na igreja. É mesmo? Todo louvor, que eu estou lá na minha igreja em Belo Horizonte, ele só fica no altar.
Ah, é? Tem uma coisa com ele. O Thomas não. O Thomas gosta de esporte. O dia inteiro jogando bola. Tem que comprar cesta de basquete pra ele e tal. Ele gosta disso. Entendi. O Theo é totalmente musical. Canta as músicas do meu CD. Ai, que graça. E todo culto tá lá no altar comigo, sabe? Fica lá do lado. Tem que dar um microfone pra ele sem fio. E ele fica lá do lado. Que lindo isso. Glória a Deus. Vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Que bênção. A gente quer mostrar pro pessoal de casa uma foto dessa família tão linda. Quantos anos eles têm? Hoje eles têm 2 anos e 4 meses. Ai, que graça. E estão aí, já servindo a Deus, né? Isso. Que bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém. A gente também quer mostrar o CD para o pessoal de casa. Essa canção, você falou que nasceu, é de adoração, né? Muitas vezes, apesar de você também ter perguntado a Deus por quê, a gente tem que aprender a adorar a Deus também no momento de aflição, não é, Tiago? Eu creio que a adoração, o louvor, ele cura, ele liberta. Amém. Eu creio que Deus habita no meio dos louvores. Sim. Quando Deus falou comigo ali, a voz falou comigo ali no meu quarto, fica em paz. Tudo que você precisava fazer, você acabou de fazer. Que é me adorar, que é reconhecer que eu sou Deus, acima de qualquer diagnóstico, Sim. acima de qualquer luta, qualquer situação, eu continuo sendo Deus. Eu não perco o controle das coisas, sabe? E onde eu conto meu testemunho, eu falo muitas vezes isso, que a nossa tendência é ficar fraco mesmo diante de um diagnóstico ruim, Sim. é procurar uma saída, é procurar ajuda talvez de homens, mas a cura vem na adoração. A cura vem no reconhecimento que Deus é Deus. Você tem que colocar a tua fé ali total. Amém. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diante de um diagnóstico ruim, de uma dor, de um relacionamento quebrado, sabe, de um casamento quebrado, você tem que colocar sua fé inteira em Deus e adorar Ele o dia inteiro. Eu faço isso hoje lá em casa. Recebo uma notícia ruim, seja pequena ou grande, eu ligo o som no alto, começo a cantar alto, gritar, ninguém entende nada. Outro dia eu estava no trânsito, 4 pessoas no meu carro, e aí eu não conheço ainda tudo aqui, né? Assim, hoje tem muito radar, hoje tem muita coisa nova no trânsito. Então eu vi que eu passei por uma faixa de ônibus que eu não podia passar, era à noite e tiraram a foto do meu carro. Aí todo mundo no carro naquele momento ficou assim, nossa! E eu tava dando carona pra um rapaz, ele se sentiu num momento super culpado, tipo, nossa, essa multa é muito cara. Na hora que eu tomei aquela foto lá, eu comecei a cantar, aumentei o louvor que tava e comecei a cantar, vamos adorar, gente, em todo tempo. Aí ficou todo mundo assim, falei, glória a Deus, sabe, eu errei e tal, agora... Em tudo dá graças, em tudo dá graça, nós vamos pagar essa multa aí, Deus vai prover e pronto, Amém. Sabe? Que bênção, tem que viver a vida assim. Que lição para o pessoal de casa, Tiago. Amém. Muito obrigada por compartilhar, queria muito que a gente tivesse mais tempo, mas infelizmente ele é curtinho e eu quero deixar uma oportunidade para você compartilhar os seus contatos, para o pessoal de casa te encontrar nas redes sociais ou como até te convidar para ministrar nas igrejas, como é que é? Eu, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez. Para mim foi um privilégio estar aqui. É sempre muito bom falar desse Deus de maravilhas. Sim. Fui muito bem recebido aqui. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. E meu site, onde tem todos os contatos, é o www.tiagocaires.com. O telefone para contato é 61 DDD 61 995838888. Perfeito. Você viu que eu dei uma lembrada aqui, né? Eu parei e falei, tô falando o telefone certo? Tá sim, a gente coloca também escrito para o pessoal de casa poder anotar com calma e te encontrar aí nas redes, também poder te convidar, que muito ainda Deus tem por fazer na sua vida. Amém. E que Ele faça tudo para honra e glória do nome dEle, fazendo o seu ministério dar muitos frutos para o reino de Deus, viu? Amém. Glória a Deus. Obrigado. E que Ele abençoe muito a sua família linda também. Obrigado, viu? Foi um prazer. Que Deus te abençoe. O prazer foi nosso. Amém. Que Deus te abençoe também. E muito obrigada a você de casa pela sua companhia. Que você tome tudo que você ouviu aqui, creia nesse Deus de maravilhas e o adore em todo o tempo, porque Ele não é um Deus de circunstâncias. Que Ele te abençoe muito. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau!